Boa tarde, deputado Silvio Antônio, PL Maranhão. Falando sobre o Supremo, protocolei uma proposição, uma PEC, que intitulei Imparcialidade do Judiciário, que estabelece uma quarentena caso aconteça a possibilidade, que tem acontecido, de transferência de pessoas nos poderes. Então, o que diz a PEC? Se ali a pessoa exerce cargo ou tem um mandato no Legislativo ou cargo no Executivo, para que ele seja indicado ao Supremo ou qualquer outro tribunal, ele precisa cumprir uma quarentena de pelo menos 5 anos, desincompatibilizar das suas funções para poder ser indicado. E também vice-versa, se temos pessoas nos tribunais, ministros, que queiram ocupar cargos depois no Executivo ou no Legislativo, também cumprir uma quarentena. Imaginem só se um desses 11 ministros resolvem se candidatar a presidente da República. Imaginem que hoje a nossa Constituição isso é possível. E aí vai ter um presidente com seus camaradas no Supremo que, se isso acontecer, já estão servindo de camaradas ao presidente. Então nós precisamos fazer alguma coisa e a nossa resposta é o parlamento, é a mudança na Constituição e por isso eu tenho essa proposição. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Agora quero deixar claro a todos vocês, como líder da oposição, não estamos fazendo nenhum tipo de ataque à instituição Supremo Tribunal Federal do Brasil. Estamos fazendo, sim, denúncias gravíssimas de homens que fazem parte, e mulheres, obviamente, que tem uma mulher lá, que fazem parte da alta corte do judiciário brasileiro, que estão cometendo crimes, como a gente está exemplificando aqui e provando. Porque depois vão dizer, não, a oposição está atacando as instituições, com esse argumentozinho que eles vêm utilizando para atacar literalmente a democracia brasileira. Queremos o Supremo forte, firme, altivo e independente, como diz o artigo 102 da nossa Carta Magna. Não esse Supremo Tribunal Federal que rasga a Carta Magna. Deixar claro isso a todos vocês. A senhora que fez a pergunta, Pojão. De forma alguma, o senador é o nosso próximo presidente da República, se Deus permitir, ele está cumprindo a agenda dele. E essa função de falar o que está acontecendo é nossa como liderança da oposição. Então temos vários soldados nessa batalha para vencermos a guerra em outubro. Então o senador Flávio não precisa estar entrando em qualquer tipo de polêmica. Ele tem que continuar do jeito que ele está, falando com o centro, falando com as pessoas de forma moderada para trazer esse eleitorado para o nosso lado. E esse embate é a minha função como líder da oposição. Estamos aqui para travá-lo, mas ele vai solidarizar com o nosso querido futuro vice-presidente da República, Romeu Zema, e, obviamente, com todos que estão sendo atacados. Agora, ele é pré-candidato a presidente. Então, ele tem uma postura. Eu sou pré-candidato a deputado federal, então eu sou um soldado de ponta. Eu tenho que estar aqui como líder da oposição, fazendo esse enfrentamento, não com o Supremo, com essas pessoas que envergonham o Supremo. Rapaz, já vamos mudar o assunto, vamos falar sobre o quê? Ô, sofrimento, rapaz. No mesmo tema, é que o deputado acaba de dizer que o senador Flávio Bolsonaro será o próximo presidente, o senhor será vice. Algum fator pode levar o senhor a rever a sua decisão de pré-candidato?
Pois não, governador. Em agosto do ano passado, eu estive aqui em Brasília com o presidente Bolsonaro para comunicá-lo em primeira mão da minha pré-candidatura à presidência da República, e o próprio Bolsonaro disse que quantos mais candidatos à direita tiver, melhor. E nós acabamos de ver a direita eleita no Chile exatamente nessa situação. Diversos candidatos caminhando lado a lado e, no segundo turno, todos juntos. Até hoje não teve pedido formal de ninguém para ninguém, de ser vice, ser alguma coisa, mas eu tenho certeza que a direita tem bons candidatos e nós estaremos todos juntos no segundo turno. E isso é bom para a direita, porque evita que a situação aponte a metralhadora só para um candidato. Então dificulta esse trabalho da esquerda, que já não está fácil, vai ficar muito mais difícil com alguns candidatos da direita. O que mostra, inclusive, que a direita é mais competente, porque a esquerda só tem um nome há mais de 40 anos, que graças a Deus está para aposentar. Mais alguém? Não. Já vai vir, já vai, esse assunto aí. Governador, abre pra gente um pouco sobre a conversa por lá. O deputado brincou que você chamou para A 6 por 1 eu falo depois. Porque esse tema é muito importante, pessoal. O 6 por 1 também é, mas aqui a gente está falando de ataque à democracia, de rasgar a Constituição, de perseguição a opositores. Aí o pessoal, paciência, ele vai responder, eu não respondo todas as perguntas, mas porque o tema é muito importante e o motivo da nossa audiência, da nossa coletiva de imprensa, é a perseguição do Supremo Tribunal Federal, através de ministro Gilmar Mendes, a um dos pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema. Então, eu queria que vocês fizessem todas as perguntas, obviamente, sobre esse tema. Eu vou falar também sobre isso aí, ok? Pois não, Débora? Qual foi a resposta do Flávio Cruz ao pedido na CPI? Como é que tem sido essa conversa para deixar alguns detalhes aqui entre vocês? Eu me dou muito bem, tanto com o Flávio quanto com o Caiado, lembrando que estive ao lado do Caiado mais de 7 anos como governador. E o que existe são 3 pré-candidaturas, temos de deixar isso claro. E eu vou levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final. Nós do Partido Novo temos diversas propostas que são diferentes. E eu já comecei a percorrer o Brasil, mostrando aquilo que foi feito em Minas Gerais. Eu que recebi um estado arruinado pelo PT, e que em 7 anos entreguei ele completamente diferente para o meu sucessor. Então nós levaremos, vamos estar juntos, como eu disse, no segundo turno. E como o cabo Gilberto disse, o que nos está preocupando mais nesse momento é esse atentado às instituições. Se aquelas manifestações aqui de 8 de janeiro, como alguns dizem, foi uma tentativa de golpe de Estado, que na minha opinião foi depredação e vandalismo, nada além disso, agora realmente nós estamos vendo um atentado à democracia. Não pode fazer mais caricatura, não pode ser mais irônico. Daqui a pouco vocês estão todos calados e censurados aí, se esse avanço continuar. Vocês precisam tomar muito mais cuidado, até porque a minha profissão não é jornalista, né? Eu sou um político eleito e estou sendo tolhido da minha liberdade de expressão. Nem citar diretamente o ministro eu citei. Quem viu lá viu que é um bonequinho, um fantoche. Será que não podemos mais fazer esse tipo de coisa, que é tão comum em toda a democracia no mundo? Isso não pode ser feito hoje, pelo que eu sei, é na Coreia do Norte, é em Cuba, são em alguns regimes totalmente autoritários, e parece que é o que nós estamos correndo risco, nesse momento, de caminharmos nesse sentido. Pessoal, por gentileza, alguém tem alguma pergunta sobre o tema, para a gente encerrar a questão do tema? Sobre o tema.
Tá, Ponhão, pessoal da imprensa, Ponhão. Queria entregar essa Constituição para o Zé, por gentileza. A Constituição Federal que eu comprei em 2007 como advogado e ex-parlamentar censurado. Vai pegar. Posso encerrar, pessoal? Vamos protocolar assim. Certo. Então vamos, Ponhão, para não ser cavalheiro com a senhora. Bom, as propostas que nós temos alteram as nomeações. Primeiro, como eu falei, idade. Segundo, quem não proceder bem, ter um processo célere de investigação e não ficar engavetado como está hoje. E terceiro ponto, nós queremos também aprimorar, que não seja só o presidente participando dessa indicação, que haja também participação do Supremo Tribunal de Justiça, que haja participação da Procuradoria-Geral da República, que haja participação da OAB. É um cargo muito importante para uma pessoa só decidir. Agora que está notório que é o pior Supremo da história, está. O Supremo, no passado, era a instituição em que o Brasil se apoiava para resolver suas crises. Sempre foi assim. O Supremo era o bombeiro do Brasil. Agora é o contrário, o Supremo é o incendiário do Brasil. É o bombeiro que chega jogando gasolina, só agravando a situação. E não foi só Lula que errou, não. Talvez outros erraram. Eu, como governador do estado, nomeei 7, 8, 9 magistrados para o cargo de desembargador em Minas. Eu recebi uma lista tríplice, que já vinha filtrada. E fiz questão de conhecer todos os candidatos, de analisar profundamente o histórico de cada um. E até por isso fui o governador de Minas que mais nomeou mulheres como desembargadoras. Porque na hora que tem um processo seletivo, efetivo, mais justo, a participação das mulheres aumenta. E o que nós assistimos no Supremo tem sido uma redução da participação de mulheres. Então dá para melhorar os critérios. Uma mente iluminada só, com certeza não vai existir e estar imune a erros, mas na hora que você tem mais pessoas participando, a chance de erro diminui muito. Demais perguntas, podem ficar à vontade, pessoal. Só um minuto. Pode falar. Não é simbólico de forma alguma. Estamos fazendo o que determina a legislação, é o que está ao nosso alcance como parlamentar. A gente não tem maioria no Senado Federal, como é de conhecimento de todos, mas a cada dia que passa a situação dos ministros da Suprema Corte, não é do STF, para deixar claro aqui, para não dizer que estamos atacando as instituições, piora a cada momento. Quem diz isso sou eu, são as pesquisas de opinião. A aprovação da Suprema Corte hoje não tem 2 dígitos. O desgaste bate recorde. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quantos pedidos de impeachment for necessário apresentar, nós iremos apresentar, porque diferentemente do PGR, nós não podemos prevaricar. Ele perguntou primeiro, pode ser? Pois não, comandante, faça a pergunta do senhor. Primeiro, precisamos deixar claro à população brasileira que o que foi votado hoje é apenas a admissibilidade. Saber se é constitucional ou não.
agora vai para os debates. Aí sim, vai ser construído um texto, o relator vai ouvir a todas as pessoas e a gente vai construir esse texto que seja, como eu vou falando aqui reiteradas vezes a todos vocês, na primeira vez, um texto que, pelo menos, não prejudica a todos. Exemplo, a forma que o governo queria lá atrás, 4x3. Quem que ia trabalhar no Brasil desta forma? Ia ser justamente o contrário, iria aumentar o desemprego em nosso país. Então estamos ouvindo o setor produtivo. Quando eu vou em todos os lugares lá no estado da Paraíba ou em outros estados, as pessoas que trabalham na escala 6x1 falam que trabalham muito, fala que essa escala é puxada, fala que querem mais folga, fala que querem mais lazer. E quando a gente vai na outra ponta, o setor produtivo diz que não dá mais para bancar essa conta, que se fizer essa escala vai reduzir o número de empregos. Então a gente tem que chegar a um denominador comum. Eu, como líder da oposição, eu tenho que ter muita responsabilidade, porque a liderança da oposição hoje tem mais de 100 parlamentares. E esse número está crescendo a cada dia, graças a Deus. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, meu comandante. Vamos agora para os debates. Eu sou totalmente favorável ao debate. Nós não temos ainda opinião formada se é favorável, se é contra. Temos parlamentares que já se manifestaram contrariamente. Temos parlamentares da oposição que já se manifestaram positivamente. Então a gente tem que chegar ao denominador comum como líder da oposição. Mas eu deixo claro a você que eu sou totalmente favorável ao debate. O que foi aprovado é apenas a admissibilidade da PEC 6x1. Nesse quesito, a oposição apresentaria destaque para ter uma compensação, uma desoneração do sindicato? Vamos estudar detalhadamente agora que vamos ter tempo. Vai ser aberta a comissão especial. Vamos conversar com o relator, saber o que ele tem em mente. O relator, nós já observamos eles com bons olhos, se for permanecer o mesmo, da CCJ, e eu não tenho dúvida nenhuma que iremos construir um texto que entregue ao Brasil essa jornada de trabalho que seja salutar a todos. Mas eu faço aqui um questionamento. Porque quando a gente fala, meu amigo, não é atacando o projeto, é sim o governo Lula, que fez uma medida eleitoreira. Temos que refrescar a memória da população brasileira. Lula e o PT já estão no poder há quantos anos no Brasil? Vou relembrar aqui. Janeiro de 2003, assumiu o presidente Lula. Governou por 2 mandatos consecutivos, entregou a Dilma Rousseff até o impeachment em 2016. Depois Lula assumiu novamente em janeiro de 2023 e está no comando do Brasil, infelizmente, até agora. Por que ele não resolveu isso aí, esse tempo todo? Já que ele tinha ampla maioria no Congresso Nacional, inclusive comprando parlamentares com mensalão, com petrolão, com a Lava Jato. Então ele agora vem, que está desesperado, derretendo nas pesquisas, passando vexames internacionais, não respeitando a democracia, defendendo ditadores abertamente, não entregou nada à população brasileira, a picanha, a cervejinha que ele falava para enganar o povo, mentiu descaradamente, e é um produto vencido. E eu não falo isso pela sua idade, porque eu respeito os idosos. Eu falo isso porque ele não tem mais o que oferecer à nação brasileira. Vou responder o senhor da forma que eu respondi da outra pergunta. A oposição não tem obstáculo nenhum em votações. A oposição, a liderança da oposição não tem obstáculo nenhum ao tema. Vamos construir um texto. O que mais me preocupa agora é o texto, para ficar viável à nação brasileira. Porque, vejam só, os senhores lembram aqui em 2023, eu votei contra aquele projeto do desgoverno Lula, que falava, não, a gente precisa equiparar homens com mulheres no mesmo salário. E eu disse, isso já existe na CLT desde 1952. O que Lula está fazendo é jogar para a galera, dificultando mais ainda a vida das mulheres. O que foi que aconteceu? Peguem os dados de 2003 para cá, 2023 para cá, a redução da contratação das mulheres se reduziu. Por quê? Porque o governo Lula jogou para a galera e quem foi prejudicado? As mulheres, que ele falou que estava defendendo as mulheres. Então a gente tem que ter responsabilidade. Esse projeto é um projeto polêmico, que tem que ter amplo debate. A gente não pode aqui simplesmente jogar para a galera que vai pagar essa conta. E se tiver desemprego no Brasil? Aí vão falar o quê? Vão acusar a gente, então a gente tem que ter responsabilidade. Diferente do desgoverno Lula, a oposição tem responsabilidade. Da forma que ele se comporta como ditador, ele vai querer votar aqui hoje. Ele vai vir aqui, botar os ministros, braço direito. Se ele tiver os votos suficientes, é PEC, são 308 votos. Então não é assim.
Cada um pode falar o que quiser. Nós respeitamos a liderança do presidente, nós respeitamos o presidente do Poder Executivo, o presidente da República, mas aqui tem que ter votos. E vocês sabem como é que funciona aqui. Se não tiver um texto, eu pergunto à senhora, eu vou fazer agora o meu trabalho como se fosse repórter. Se não tiver um texto de consenso, a senhora acha que vai ter 308 votos? É óbvio que não vai ter 308 votos. É impossível praticamente ter 308 votos. É PEC, é quórum qualificado, não é maioria simples, nem maioria absoluta, é PEC, é quórum qualificado. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!